nossa diretora científica. Como eu gosto sempre de falar, a doutora Vilma é formada em odontologia, né, médica, neurologia e geriatra também, né? Ela, quem não sabe, ela primeiro formou-se em odontóloga e depois que ela fez a medicina, né? E psiquiatra Fiz junto. também, né? Não, fiz junto. Fez junto, tá. Então, hoje ela vai falar para a gente sobre cognição. Eu tenho algumas, durante o tempo, a gente vai falar algumas coisas, algumas perguntas para vocês, e à medida que vocês quiserem algumas perguntas, escreva no chat que Carmen, por gentileza, vai passando para mim, tá? Por favor, que a Beatriz está nos ajudando hoje com o som, tudo que a gente pode aqui. A Beatriz é aluna da professora Moema, que está nos ajudando hoje. A professora Moema nem sabe que a aluna dela está aqui, mas eu consegui achar a Beatriz. Agradeço até, Beatriz Pileme, esse apoio que ela está nos ajudando. Tá? Pois não, professora Vilma, vamos lá. Vamos lá. Bom, Agora a boa gente noite. fica só a Boa, doutora Vilma só, né? boa noite a todos. É com muito prazer que, mais uma vez, nós estamos aqui juntos para conversar um pouquinho, né? E adquirir coisas que a gente precisa aprender no nosso dia a dia. Então, quando nós vamos falar de cognição, eu gosto de começar com a definição de envelhecimento que Simone de Beauvoir fala. A Simone de Beauvoir diz que o envelhecimento, na verdade, apresenta, né, durante o nosso processo de envelhecimento, é um processo multidimensional. Quer dizer, o envelhecimento não é uma linha simples. Então, na verdade, ele é um processo, é uma coisa mais intensa, mais profunda. E é multidimensional. O que acontece é que ocorrem transformações, e essas transformações constantes, né, que vai acontecendo nesse processo de envelhecimento, podem ser perdas e podem ser ganhos. Mas, na verdade, o que é bonito do envelhecimento é que ele é um processo biopsicossocial, quer dizer, ele é multidimensional. Ele tem que ser visto pelos vários aspectos. Isso para lembrar que, se nós vamos ter mudanças, né, que podem ser perdas e ganhos, quando nós vamos falar da cognição, nós vamos falar das perdas. E aí nós temos que definir o que é essa cognição. Na verdade, a cognição é uma resposta de toda a nossa esfera do funcionamento mental, que implica nas habilidades que nós temos que ter para sentir, para pensar, para raciocinar, para lembrar, para formar estruturas complexas do nosso pensamento, para perceber o que está acontecendo, e também a capacidade de a gente dar respostas a todas as solicitações e os estímulos externos que nós estamos o tempo todo. Ou seja, é responsável pela nossa vida de relação, a cognição. Então, o cérebro, que é uma estrutura que tem uma característica muito interessante, a célula do cérebro é um neurônio, mas esse neurônio ele tem vários papéis. Em cada pedacinho do cérebro, ele tem função diferente. Por isso que, quando nós falamos da cognição, nós falamos disso tudo aí, todas essas habilidades. Quando nós falamos em perda cognitiva, como é que eu vou definir uma perda cognitiva? É a diminuição dessas habilidades que eu falei, que são muito necessárias para a nossa vida de relação, para a gente poder existir como ser humano. E todas elas são controladas por essas áreas do cérebro, essas áreas corticais. Só que, quando nós temos essa perda da nossa vida de relação, que é a nossa perda da cognição, nós vamos ter comprometimento de quê? Da autonomia, que é a nossa capacidade de gerenciar, de se gerenciar, de estar no mundo, e da independência, que é a nossa capacidade de ir e vir para onde nós quisermos ir. Então, para poder se falar de perda cognitiva, eu tinha que falar um pouquinho do envelhecimento, definir o que é cognição. Como nós estamos na pandemia, eu quero aproveitar o seguinte: hoje, um problema tão grave que nós estamos atravessando
está permitindo que a gente identifique um pouco a nossa cognição, sabe por quê? Isso que nós estamos fazendo aqui agora. Isso funciona como um estímulo para permitir essa vida nossa de relação. Então, facilita, quer dizer, a tecnologia, principalmente agora nessa pandemia, está nos ajudando a fazer com que essa perda da cognição seja mais lenta. Então, usar o WhatsApp, usar vídeo, usar áudio, fazer eventos assim como nós estamos fazendo, isso tudo também facilita a nossa cognição. Bom, eu não sei se Eliane vai querer fazer um esquema de perguntas. Eliane, você acha melhor você fazer as perguntas e eu vou respondendo? Um minutinho, deixa eu botar o som. Já estou com o som. A gente Você pode acha melhor fazer. Oi, Ana, você fazendo as perguntas e eu vou respondendo? Uma pergunta que você fez foi essa, né? O que, que é O a que é a cognição? perda? O que é a perda da cognição? Então, isso que eu falei agora, é a Hum, diminuição das habilidades necessárias, essas habilidades que eu falei que são coordenadas pelo cérebro, hum. pelas funções corticais, e que todas essas que eu falei. Agora, eu não sei se você quer que eu vá avançando ou se você prefere fazer perguntas. Que, por exemplo, sempre que eu começo a falar de cognição, eu gosto de falar quais os sinais de alerta, né? Isso, eu Para a ia gente. perguntar agora isso. Quais os sinais de alerta e como retardar, Isso, né? exatamente. Então, por Uhum. exemplo, aquilo que eu falei, se é a nossa vida de relação, então a primeira coisa que nós vamos notar, incapacidade significativa para o indivíduo exercer atividades de trabalho e atividades sociais que ele sempre fez, que a pessoa sempre fez. Então, isso já vai despertar alguma coisa está acontecendo. E aí nós começamos a observar que a vida independente dessa pessoa já começa a ficar ameaçada. Lembra a dona de casa que deixa a panela no fogo queimando, né? E aí começa a ter incapacidade para as atividades de vida diária, de se cuidar, tomar banho, escovar dente, vestir roupa, e também das atividades instrumentais de vida diária. Então, controle de computador, é a dona de casa que não consegue mais bater um liquidificador, né? E por aí vai. De acordo com cada atividade que a pessoa tem, ela começa a não ter mais condições de usar os instrumentos que ela usava anteriormente. Então, a sua independência começa a ficar ameaçada, né? E aí começa a precisar de quê? De supervisão. Então, mamãe lava a louça, mas a gente tem que ficar tomando conta, porque a louça não está bem lavada. Então, começa a ter necessidade de uma supervisão permanente. E também um sinal de alerta é a linguagem. O que está vendo? Essa pessoa não está mais falando como falava. Quer dizer, quando ela vai fazer o discurso, ela não tem mais o princípio, o meio e o fim. Está complicado, está tendo uma incoerência. Ela está pulando palavras, ela não está conseguindo dar nome a alguns objetos, ela tem anomia. E essa evolução é tão grave da linguagem que, quando o indivíduo entra realmente no quadro demencial, ele vai ter mutismo. O que é mutismo? Ele não consegue mais ter um discurso. Ele fala palavras soltas, ele não está sem a voz, ele tem a voz, mas ele não tem mais aquela coerência. Por que será que acontece isso? Muito simples. Nós precisamos do pensamento, da memória para poder falar. Se esse indivíduo está com a memória enfraquecida, ele está perdendo essa capacidade cognitiva, e o pensamento até ainda existe. Então, ele pensa o que ele quer falar, vai na memória, mas não está mais registrado isso. E aí essa linguagem desaparece. Então, existe um circuito entre pensamento, memória e linguagem. É por isso que o paciente que tem demência perde esse circuito. Ele não consegue mais desenrolar isso. Muito bem. Outra coisa também que atrapalha e facilita piorar a cognição é que alguns distúrbios cognitivos se agravam por vários problemas emocionais, se a pessoa está tensa, se a pessoa está deprimida, se está com muita problemática em casa, má alimentação, o descondicionamento físico, vocês vão me ver falar muito disso. Hoje nós colocamos na nossa receita
na lista dos remédios, nós colocamos atividade física. Atividade física hoje é considerado um remédio. Então, descondicionamento físico. O ambiente, aquilo que eu falei, um ambiente altamente estressante, não existe equilíbrio, não existe harmonia. Medicamentos, muitos medicamentos interferem na cognição, e aquilo que eu falei, perdas graves. Vai perdendo num ano, em meses. Agora, por exemplo, com a pandemia, essa perda rápida que as pessoas estão tendo de seus familiares, isso vai realmente fazer com que piore. Bom, você me perguntou também, será que a gente pode retardar? Não existe uma fórmula de bolo, não existe uma fórmula que você vai bater na batedeira, botar no forno e ficar um bolo bonito. Não existe isso. Mas nós temos atitudes que podem ajudar a proteger o indivíduo de perder essas habilidades todas que eu falei. E a primeira é a atividade intelectual. Quanto mais aquisição, quanto mais conhecimento você colocar no seu cérebro, você vai ter uma reserva cognitiva maior, então você vai ter uma proteção, você vai demorar mais de perder a cognição. Poupar o cérebro de danos. Que danos? Muito simples. Hipertensão é uma doença gravíssima. Diabetes e colesterol alto. Eu digo que são os três inimigos da humanidade, eu sempre repito isso: hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia. Então, a gente tem que poupar. O que significa? Tratar, fazer dieta, tomar remédio, fazer atividade física. Manter sempre essa atividade física regular. Ah, faço um mês, no outro não faço. Não, é manter sempre, regularmente. Ter atividade de lazer. O que é lazer para cada indivíduo é próprio. Cada um tem o que é lazer e a gente até estranha. E fulano acha bom aquilo, acha horrível, mas é individual. Então, manter a atividade de lazer. Evitar abuso de bebidas alcoólicas ou de qualquer outra droga ilícita, né? Todos nós sabemos que essas drogas ilícitas vão te comprometer o cérebro, vão dar atrofia cerebral. Sempre tentar procurar participar de programas de estimulação cognitiva. Existem vários serviços públicos, particulares, né? E até em casa, depois eu posso até falar um pouco mais, que quem cuida dessa pessoa pode bolar, inventar algumas situações para fazer estimulação cognitiva. E muito importante, ter um núcleo familiar adequado, bem estruturado. Porque nós sabemos que as famílias hoje são outras. Existem os recasamentos. Hoje nós somos avós do primeiro, do segundo, terceiro casamento dos nossos filhos. Mas tudo isso pode acontecer, porque a vida está assim. Mas se existir um equilíbrio, uma adequação, uma respeitabilidade, isso aí realmente ajuda também a nossa cognição. Então, nós não temos cura, mas nós temos atitudes que retardam essa cognição. Mais alguma pergunta você quer fazer? Outra coisa também que eu esqueci de falar é que essa pessoa, quer dizer, principalmente nós, idosos, temos que ser respeitados no nosso contexto social. Por exemplo, a função desse avô é levar o neto ali na escola, que é na esquina, não tem perigo nenhum. É importantíssimo isso, ele sair, dar a mão ao neto e levar o neto na escola, e o neto dizer, conversando com o avô, isso é muito importante. Então, ser respeitado, ter dentro de casa um lugar social. Ah, esse velho idoso não faz mais nada, entendeu? Não, não é isso. Ele tem que ter um lugar social. Por isso que nós que trabalhamos com idoso temos que ser idosos, nós que já somos idosos, e ensinar os nossos idosos que eles sejam respeitados dentro da sua casa, né? E ter muito bom humor com a vida. Sempre que me perguntam isso, qual é a fórmula da gente ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento bom, da gente proteger o nosso cérebro? Ter bom humor com a vida. É piada isso que eu estou falando, né? Diante de tudo que a gente vive. Esse ano, então, que foi um ano terrível. A gente ter bom humor com a vida, sim. E aí vai entrar o quê? A espiritualidade que cada um de nós tenhamos. Essa espiritualidade vai ajudar, pode nem ser religião propriamente dita, mas vai ajudar esse indivíduo a encontrar em todas as confusões do dia a dia um bom humor. Outra coisa também, manter um estilo de vida saudável.
não pode beber, não pode, entendeu? Então, se nós conseguirmos manter um bom humor para a vida e ter um estilo de vida saudável, tudo isso, além de estimular muito a nossa parte intelectual, isso vai nos ajudar a retardar a nossa perda cognitiva. Mais alguma pergunta? Então, como a senhora, acredito que a senhora já falou as dicas, né, para os familiares levar os seus pacientes à rua. Como que a gente pode fazer? Mas eu acho que antes era bom eu falar a conduta do médico, Sim, como entendeu? o Então, médico deve como ficar atento a essas. isso, Isso, isso. Então, o que eu quero dizer? Porque se você está notando que a pessoa está diferente, a gente vai ter que fazer o diagnóstico. E aí a gente vai ter que buscar o recurso profissional, não é isso? Então, como o médico deve fazer isso? Como é que ele vai observar isso? Bom, primeira coisa, ele tem que estudar, né? Ele tem que ter condutas, aprender a ter condutas para fazer o diagnóstico. Né? Então, ele precisa de quê? De uma anamnese. O que é anamnese? É aquela entrevista que a gente faz. Só que essa anamnese é diferente. Tem que ser uma anamnese ampla, que a gente chama multidimensional. Por quê? Porque essa anamnese ela vai dar todo o aspecto biológico, psicológico, social, mitológico, aprendizado, tudo dessa pessoa. Ela pergunta tudo, 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 tudo. E mais importante também é que sempre essa pessoa vai com informante. Então, é importante perguntar as coisas a quem está acompanhando. Existem questionários específicos para poder, para os familiares, existe até os funcionários com os questionários próprios para isso. Então, para o informante ajudar a pessoa que está convivendo com aquela ali. Outra coisa é fazer o exame físico, é claro, o médico tem que fazer. O exame neurológico, é muito importante o exame neurológico, por quê? Porque existem muitas doenças neurológicas que dão demência. E aí é muito da especialidade da neurologia. E também precisamos de um exame básico do estado mental desse paciente. Então, veja aí, só de médico eu estou dando, no mínimo, 3 especialidades, no mínimo, que é o geriatra, o neurologista e o psiquiatra, só de médico. Mas, além disso, eu preciso da avaliação dos outros profissionais. E aí entra todo mundo: fono, físico, terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, enfermeiro, todo mundo para poder fazer, traçar esse perfil e a gente tentar fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Feito isso, tudo conversado, vamos para exames complementares. Aí vamos fazer as rotinas de sangue, para saber se tem alguma doença que possa ser detectada no sangue, né? E exames de neuroimagem. Hoje a gente temos um avanço muito grande. Nós temos a ressonância magnética. Hoje nós fazemos diagnóstico precoce, fazendo PET scan e fazendo exame de líquor. Então, detectamos precocemente se a pessoa vai ter ou não a doença. Então, isso é muito importante. É caro tudo isso que eu estou falando? Claro que é. Então, qual é a minha experiência? Como é que eu tenho me conduzido nesse momento? Muito bem. Eu tenho que lembrar, primeiro, que nesse momento da pandemia, eu estou trazendo sempre essa vivência que nós estamos tendo agora, nós não podemos botar o paciente para fazer tudo isso. Se a gente tem que ver o risco e o benefício, né? Se vale a pena ou não. E porque nós precisamos ter certeza do comprometimento. E se ele está em condições de saber o que está acontecendo. Então, temos que falar, porque ele vai ter que usar máscara. Ele vai ver que as pessoas estão evitando, não estão abraçando ele. Então, a gente tem que tentar fazer ele entender que nós estamos numa pandemia. E outra coisa, esclarecer com a família quem vai ficar com ele. Vai ser cuidador ou vai ser alguém da família? Explicar para os familiares a necessidade de protegê-los, de não deixar ninguém chegar perto com suspeita da doença e também sem máscara, sem nada disso. E quem poderá fazer? O que se pode fazer em casa? O que a gente pode usar dentro de casa? E aí a gente pode usar jogos, nós podemos usar leituras, né? Nós podemos usar religião, a televisão, rádio, está todo mundo passando missa e fala do pastor, entendeu? Então, tudo isso
pode ser colocado para esse paciente se sentir bem em casa, né? E outra coisa, contato celular, aquilo que eu falei. Ele fala com vídeo, ele fala com áudio, ele vai ver as pessoas. Não deixar de fazer os tratamentos. O médico tem que falar muito isso. Não deixar de fazer os tratamentos anteriores. Manter a casa em uma atividade lúdica, para ele gostar, ele não se sentir bem, para ele não se sentir mal. E lúdicas que possam estimular. Vamos jogar dominó, vamos fazer quebra-cabeça, jogo de memória, né? E, hoje em dia, nós médicos podemos fazer a consulta online. A minha experiência grande foi essa. Eu fiz consultas online, e isso foi muito bom. E aí eu criei para mim uma norma muito interessante que eu achei, porque muita gente pedindo receita, muita gente pedindo laudo, muita gente trazendo exames para a minha portaria. Na minha portaria já tem um lugar certinho lá, que os porteiros botam para esse setor meu de atendimento. E aí, no meu cartão de visita, eu coloco uma frase, quando eu dou as receitas, eu coloco uma frase que diz o seguinte: desejos que dias melhores venham fazer parte das nossas vidas. Por quê? Porque a gente precisa, o próprio envelhecimento dá um isolamento. Então, já a solidão está bem intrínseca, né? Na vida do idoso, nossa, na maioria. Então, nós não podemos deixar que o isolamento social, para que ele não tenha doença, nem seus familiares, piore ainda mais a solidão desse paciente. Doutora Vilma, tem uma pergunta aqui. As pessoas, alguém perguntou sobre o exame neurológico. A senhora já falou, não é? A senhora falou do PET scan, né? E Olha outro, só, a eu falei, ressonância. Sim, existe o exame físico, o sim. exame neurológico, porque eu não sei se vocês sabem, quando nós fazemos exame neurológico, nós estamos examinando todos os segmentos do cérebro, Uhum. os nervos cranianos, o cerebelo, então a força muscular, o tônus muscular, a estática. Então, o exame neurológico ele tem uma sequência que, na verdade, está estudando todo o cérebro, todo o sistema nervoso central e periférico. Esse é o exame físico. E como exame complementar, a gente tem a tomografia, nós temos a ressonância magnética, nós temos a ressonância funcional, nós temos o PET scan. Por que o PET scan? Porque o PET scan ele dá o depósito da substância amiloide. E essa substância amiloide que vai fazer as placas senis, que vai fazer o indivíduo ter o envelhecimento e ter o quadro demencial, né? E também o exame do líquor. O exame do líquor hoje é fundamental. Tem gente fazendo só o exame do líquor e não fazendo PET scan. Esse exame do líquor vai detectar essa substância amiloide, mas, mais importante ainda, vai detectar uma proteína chamada tau, T-A-U. E essa proteína tau é a proteína que existe dentro do neurônio. Dentro do neurônio tem os tubinhos, os microtubos, e dentro desses microtubos tem essa proteína tau. E essa proteína tau hiperfosforiliza no indivíduo que tem demência e faz um enovelado neurofibrilar e morre, o neurônio morre. Entendeu? Então, a morte neuronal é pela hiperfosforilação da proteína tau. Se tem proteína tau no líquor, é óbvio que esse indivíduo vai ter a doença de Alzheimer, que é a mais frequente, em 50%. Tá? Tem uma pergunta aqui da Carmen. É necessário a retirada do líquido da medula? Não foi É pedido para o meu marido. não, da medula aqui espinhal, hein? Nas costas, na Isso, coluna lombar. isso, Mas isso. é um Me exame referi a ela. caro, o PET Ah, scan é caro, ele sim. não é. Esses exames só eram permitidos para pesquisa nas instituições acadêmicas, não era feito fora, só podia fazer quando o paciente tinha sintomas, agora não. Foi liberado, qualquer pessoa pode fazer, mesmo que não tenha sintoma, mesmo que não tenha história familiar, pode fazer, só que é um exame que ainda não está de muito acesso ao público, porque é muito caro. Então, se você está tratando
como equipe multidisciplinar, como nós falamos. E hoje a gente tem avaliação neuropsicológica, que faz parte desse roteiro, né? Essa avaliação neuropsicológica, que é feita por uma especialista, uma psicóloga especializada para fazer, ela vai dar cada função do cérebro. Então, nós vamos ver o que está acontecendo em cada função do cérebro. E hoje em dia tem um avanço muito grande nessa avaliação neuropsicológica. Então, qual a avaliação neuropsicológica? Com exame de rotina de sangue, com exame de neuroimagem, nós nem precisamos fazer o PET scan e o líquor, que é muito caro. Dá para a gente fazer o diagnóstico com bastante segurança. E aí você começa a medicar. Você, primeiro que o médico tem que ver qual é a hora de medicar. Porque, por exemplo, se ele tem um comprometimento cognitivo leve, ele ainda não é medicado. Se ele tem um envelhecimento subjetivo, o que é isso? Envelhecimento subjetivo é quando só o paciente, só ele observa que ele está esquecido. Ninguém em volta observa. Por isso que fala que é subjetivo. Quando ele tem um comprometimento cognitivo leve, as outras pessoas também já estão notando. E mais importante ainda, que nós temos uma fase chamada pré-clínica. Então, nós avançamos, nós não temos a cura da doença de Alzheimer, mas nós avançamos, sabe por quê? Porque hoje nós conseguimos caminhar do envelhecimento normal, fisiológico, onde o indivíduo vai perder um pouco, vai ter um esquecimento, mas o esquecimento que não faz ele perder, lembra que eu falei? A autonomia e a independência. A gente tem esse esquecimento subjetivo, onde só ele percebe. Depois a gente tem uma fase chamada pré-clínica. Tá? Nessa pré-clínica já vai tendo lesões no cérebro, degeneração no cérebro, e depois o comprometimento cognitivo leve. Esse comprometimento cognitivo leve é que é mais risco, porque em torno de 12% a 15% pula para a demência. Então, hoje nós conseguimos passar todo esse percurso. Não temos remédio para apagar isso, mas temos remédio para lentificar. Esses medicamentos que nós usamos hoje, que são os anticolinesterásicos, eles são, que vocês conhecem, rivastigmina, galantamina, donepezila, cloridato, memantina, são medicamentos que vão lentificar esse percurso todo que eu estou falando aí. Entendeu? Então, a gente hoje não tem a cura, mas já temos avanço. E tem vários remédios aí que estão sendo estudados e que com certeza vão sair. A Carmen falou aqui, professora, que isso tem quase 12 anos do início da doença do Eduardo, marido dela, né? 12 anos. 12 anos. Mas quando o paciente começa a ter os sintomas, ele já tinha lesão. A lesão, aquela fase pré-clínica, ele já tinha lesão. Tem paciente que já tinha lesão há 10 anos, 5 anos, e depois é que começa os sintomas. Entendeu? Entendi. Certo. Agora tem mais uma pergunta aqui. Notícia da vacina. Mas antes da vacina, tem uma pergunta aqui que é meio confuso, porque a gente não falou com a senhora isso, né? Mas é a Patrícia, nossa loura linda, que não é a loura do Augusto, mas ela mandou dizer que adora ouvir a senhora falando, gosta muito dos seus ensinamentos, e gostaria que a senhora falasse do hormônio irisina. Vou falar. Se sabe agora que é liberado durante o exercício físico, né? Vou falar disso. Então, olha só, quando nós estamos falando ali de condutas, né? Lá quando nós falamos em atitude, conduta, então o que existe hoje? Lembra que eu falei que na receita a gente coloca como remédio a atividade física? Exatamente uma das coisas que fortalece. Eu, por exemplo, eu já fiz, já descrevi, já orientei uma tese de exercício e cognição, tenho um trabalho publicado de exercício e cognição, e acho fundamental. E esse trabalho que foi feito pela UFRJ, eu tive o prazer de conversar pessoalmente com um dos pesquisadores, numa entrevista no rádio que eu fui, ele e aquela menina da Paz, e eu conversei muito com ele. Então,
se descobriu já, está provado, porque sempre que a gente mandava o paciente fazer atividade física, que libera substâncias no cérebro, a gente sempre falou isso, eu sempre falei isso. Kátia, que trabalha comigo, sempre falou isso. Então, que libera enzima, a gente fala para o paciente, libera substâncias no cérebro, que vai melhorar. Nós sabíamos disso. Nós já sabíamos disso. Nós não sabíamos qual era. Então, esse trabalho que a UFRJ fez com o camundongos, né, de laboratório, fazendo natação, eles fazem o seguinte: eles adoecem o paciente, o bichinho fica com Alzheimer, e aí eles botaram para nadar. E a atividade física libera, está provado isso, que nos músculos esqueléticos libera uma substância chamada irisina. E essa irisina vai diretamente proteger o cérebro. Então, é por isso que a gente cada vez mais está mandando fazer atividade física regular, porque também não é só o cérebro. A atividade física melhora o coração, melhora o pulmão, melhora toda a nossa musculatura, as nossas articulações. Então, é realmente um remédio. E agora, então, sabendo que a irisina, que vai proteger do quadro demencial, de proteger de perdas cognitivas, agora, só que não avançou ainda para vir como remédio. Eu acho que eles estavam com problema de dinheiro, que eles estavam recebendo verba do Canadá, e foi isso que ele me falou, e naquela época eles estavam meio sem dinheiro. Então, parou um pouco e agora estão começando a voltar a falar outra vez. Mas ainda não se liberou para remédio, nada disso, que será muito bom se isso acontecer. Mas, enquanto isso, vamos fazer a nossa atividade física. É isso Mais aí, alguma? com certeza. Não tem mais perguntas aqui. Como nós estamos, eu acho que com uns, mais ou menos Eu 20. queria só falar mais um pouco. Não, Eliane, eu não, queria falar uma não. coisa só importante, que eu acho, nesse momento. Eu acho que a gente está muito envolvida com a pandemia, entendeu? Por isso que eu estou reforçando. Quais as dicas para os familiares levar os idosos na rua? Sabe o que E que eu aí? queria, sabe o que que eu queria pedir? Porque nós estamos com 20 participantes somente, né? Então, a gente vai abrir o microfone, vai abrir também a tela, vou pedir a Beatriz para abrir, porque aí eu acho que as pessoas vão se sentir mais acolhidas quando a gente Isso. abrir tudo isso para elas. O que vocês viram? O que você acha? Eu acho também. Eu acho que Pode eu vou ser, falar né? agora diretamente para o Chamil. Isso, porque a gente vai abrir, logicamente, que tem que falar um de cada vez, né? A Olha Beatriz só, vai tomar a minha, conta e a a minha gente ideia é vai assim, abrir para todo mundo, ok? abre para todo mundo e eu vou falar exatamente para os familiares. Depois eles fazem pergunta. Ok, beleza. Não, ela vai abrir, ela tinha fechado. Espera aí que eu saí dela. Agora vai Pode abrir. começar, pode começar. Bom, então, olha só. Primeira coisa, lembra que eu falei lá atrás? Dependendo da situação em que o idoso estiver, com demência ou sem demência, com perda cognitiva ou não, nós vamos ter que tentar esclarecer para ele o que está acontecendo. Claro, se ele tem um nível socioeconômico melhor, se ele tem um nível educacional melhor, ele vai entender melhor, né? Se não estiver muito comprometido. Então, nós temos que explicar o que é, por que essas limitações todas. Mas a melhor conduta é ficar em casa mesmo, está provado isso. Está voltando tudo porque as pessoas foram para a rua. Aí vem parte financeira, tudo isso que a gente sabe que está acontecendo. Mas, dependendo do nível desse paciente, dá para a gente, para a família ficar melhor. Então, por exemplo, o idoso ainda é independente, tá? Para realizar as atividades dele financeiras. E aí fica aquela situação, não tem jeito, só papai ou só mamãe é que tem que ir no banco, não pode outra pessoa, ou porque não fez a procuração, ou porque esse paciente não está em condições ainda de ser interditado. Então, tem que levar ele ao banco, não tem jeito. Então, tem que respeitar o horário que é dedicado aos idosos, tem que protegê-lo o máximo que puder, entendeu? Botar máscara, botar tudo. Tem que ter o maior cuidado para proteger esse paciente. Seguir esse horário, né? Como eu já falei. Se o idoso, por exemplo, é o idoso que precisa de espaço livre, ele não consegue ficar, a casa é pequena, ele não consegue. Então, o que nós vamos fazer, meu Deus? Tem uma varanda para ele pegar sol? Tem no prédio onde ele mora
que ele possa ir ali na calçada um pouquinho, porque a gente tem que ver o seguinte: se for muito importante para ele estar em contato com o ar externo, nós temos que botá-lo, porque senão ele vai piorar, ele vai ficar mais deprimido, ele vai ficar mais ansioso, vai ficar mais irritado, ele vai ter mais insônia e a cognição dele vai piorar. Agora, é claro que a família tem que mudar um esquema, né? De caminhar em dias alternados, não vamos todo dia, vamos um dia sim, um dia não. A hora que tem menos movimento ali na rua, para ele ir, a hora que tem menos pessoas no prédio, entendeu? Então, dá para a família tentar se organizar. E aquilo que eu falei antes, cria, essa casa tem que ser lúdica para ele. Uma casa iluminada, uma casa que tenha jogos, que as pessoas possam rir, conversar, entendeu? Para poder ele se sentir acolhido, ele se sentir feliz. Mas realmente o ideal é ficar em casa. Mesmo porque, quando nós vamos à rua, é uma parafernália quando nós voltamos. Meu Deus do céu! Temos que tirar o sapato, temos que tomar banho, temos que não sei o quê, temos que. Entendeu? É tanta confusão. Se uma pessoa com cognição comprometida é mais confuso ainda. E temos muito cuidado com as cuidadoras e com os próprios familiares. Né? É difícil não ver neto? É difícil não ver. Mas bota no áudio aquilo que eu falei. Eu fiz isso antes dessa pandemia, eu já estava fazendo isso no consultório. As senhorinhas, principalmente as senhoras, chegavam lá, eu não escuto a minha voz há mais de um mês. Eu, meu Deus do céu, o que é isso? Aí, olha só, chamava a família, compra um celular com letras grandes, ensina como vai usar o WhatsApp no áudio e no vídeo. Por favor, eu estou fazendo isso há mais de um ano, sei lá quanto tempo, que eu estou orientando, usando isso como uma estimulação cognitiva. Meu Deus, eu nem sabia que a gente ia passar por essa pandemia. E aí ela fala, ela escuta a voz dela, porque a pessoa fica sem escutar a sua voz, já pensou? Então, eu já tenho isso. E é um recurso que é fácil e que dá para fazer. Ou então pede os netos para botar bilhetinho embaixo da porta, de carinho, de se sentir segura. E selecionar quais os familiares que vão ficar, se é familiar que gosta, se é familiar que ama, se é familiar que tem paciência, ou se é familiar grosseiro, que só fica engrossando, não entende as necessidades do paciente, e se é cuidador, que só quer saber de ganhar o dinheiro e não tem a mínima afetividade. Fica com o celular, proíbe celular para o cuidador, porque ele tem que cuidar é do paciente. E aí ele consegue passar esse momento que nós não sabemos quando vai terminar. Infelizmente, nós não sabemos quando vai terminar. Então, doutora Vilma, o Jorge está pedindo à senhora notícias sobre Você vai vacina. abrir a tela toda? Oi? Oi? Hã? O Você vai abrir a Jorge tela toda? já Você vai pediu para as abrir? pessoas Você abrirem. vai abrir? Essas é que vão abrir agora. São os Ah, participantes. Nós já tá. demos permissão para eles abrirem. Pode abrir, gente, entra aqui. Eu pedi no grupo nosso, né, que a gente tem, a Carmen disse que não está conseguindo abrir a imagem dela. Carmen não está conseguindo. Mas já demos. A Beatriz disse que não é ela. Ela fechou, mas abrir, cada um abre o seu. Conseguiu. É. Carmen conseguiu. Então, cada um abre a sua imagem agora, gente. Mas aí o pessoal está perguntando sobre vacina, professora. Olha só. Nada ainda descoberto, nada ainda confirmado. O problema da doença de Alzheimer é que nós temos muito Não, mito. acho que é a vacina da Covid. Acho que é da Covid. Tá, desculpa. Acho Desculpa. que Não, sim, porque eu eu vou também estou assim. confirmar. Eu vou confirmar. Espera aí. Jorge não especificou, mas eu acho que é da Covid, não sei. Não, a minha pergunta é sobre o Alzheimer. Então tá tá. ótimo. Vai. Beleza, sobre o Alzheimer, então, perdão. Olha só. A gente, no momento, tem vários avanços. Por exemplo, eles estão usando substâncias imunológicas, imunodepressoras. Então, tem um avanço muito grande com relação a remédio, a medicamento mesmo. Já tem até algumas que já foram usadas e que não deram certo. E outras que estão na fase ainda que não, de ser experimentada na pessoa humana. Isso aí está caminhando. Agora, com relação às vacinas, eles
no meu modo de entender, pelo que eu tenho visto e lido, eles deram uma parada. Por quê? Porque como a doença é uma doença multifatorial, é a mesma coisa que está enfrentando agora, né? É multifatorial, a gente também fica difícil você detectar a vacina. O que aconteceu agora com a Covid, dessa rapidez de aparecer vacina, infelizmente não aconteceu com a doença de Alzheimer. Eles se complicaram e não conseguiram ainda. Existe linha de pesquisa, sim, para vacina, existe linha de pesquisa, sim, para substâncias novas, que prova, mas visando a cura, visando essas substâncias que vão vir, é para parar o processo, é para cura. Não é igual a essas que nós usamos, que é para lentificar o processo. E as vacinas também, os estudos continuam, mas nada ainda definido. Mesmo porque eu penso, quer dizer, esse é eu que penso, quem sou eu, né? Eu penso o seguinte: quando as vacinas chegarem, elas não vão mais ser usadas para os pacientes que já têm a doença. Provavelmente vão ser usados naquela escala que eu falei, que é o envelhecimento subjetivo, envelhecimento normal, envelhecimento subjetivo, na fase pré-clínica e até no comprometimento cognitivo leve. Na doença em si, eu acho que eles não vão usar a vacina. Mas tem estudo, sim, mas nada ainda definido. Tem muita coisa mística, muita coisa mito, tem muito mito com relação à doença de Alzheimer, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, a gente está sabendo do uso do canabidiol. Eu tenho estudado isso. Eu estou participando de um grupo, porque realmente eu não tenho condições de fazer esse medicamento, porque ele não foi liberado para a doença de Alzheimer. Não foi. Existe pessoas usando, achando que melhora o comportamento, mas para o remédio, o comportamento volta a ser alterado. É a mesma coisa dos outros neurolépticos que a gente está usando. Né? Então, eu não estou usando, eu estou estudando, estou calada, até esperar ter uma ordem oficial que a gente possa usar. Ela não veio para Alzheimer, ela veio para epilepsia e agora estão usando para autismo. Então, cuidado com isso. Agora, tem médico que está usando para usar. Eu não recomendo, de jeito nenhum. Mesmo porque, como eu sou professora, eu tenho uma responsabilidade. Eu sou formadora de opinião. Então, como é que eu vou dar formação, na minha opinião, de uma coisa... Nós temos um grupo de pesquisadores de Alzheimer no Brasil, pela Academia Brasileira de Neurologia, e não foi liberado no nosso grupo. Então, eu estou quietinha, estudando. Estudando, que a minha obrigação é estudar. Queira a Deus que dê certo, né? Queira a Deus. Sim. Queira a Deus. Bom, está todo mundo na tela. Dei uma pergunta da Carmen. Notícia recente da BBC Brasil. Ah, não consegui ver a pergunta. Espera aí que ela apagou. A Carmen que não está conseguindo abrir a imagem, mas todos já abriram. Não, Eliana, eu já abri, é porque grudou uma coisa na outra. Eu vou ler, então, para a doutora pode Vilma. ler, por favor. Pode ler. Saiu uma notícia, recentemente, foi agora final de novembro, que uma pesquisa do aducanumab foi recusada pelo FDA. Aí o título era assim: com mais um remédio reprovado, o tratamento da doença de Alzheimer não avança há 17 anos. Então, é esse grupo que eu estou te falando. É esse grupo de medicamentos que estão sendo usados. E um deles, que é esse aí que você está falando, ele já não deu certo. Então, já foi cortado. Mas eles estão, dentro desse grupo, tem outros que eles estão tentando também. Mas ainda não chegou na fase humana, aquilo que eu te falei. Tá, eles estão tentando. Tomara que deu certo. Esse não deu. Se bem, doutora, que esses remédios seriam mais para a fase inicial. Por exemplo, no caso do meu marido, não tem mais jeito. Ele está acamado, já está bem avançado, não tem mais jeito. Seria para a fase inicial, acredito que seja, né? Sim. Inicial. Igual as vacinas também, né? Serão na fase inicial. Na doença já não vai retroceder. Essas vacinas serviriam como prevenção, por exemplo. O meu marido foi diagnosticado com Alzheimer precoce. Quando é Alzheimer precoce, diz-se, né, que pode ser hereditário. Então, nós temos uma filha que está com 41 anos e fica apavorada. Daniele está aqui também, já falamos sobre isso e tudo, de que possa vir a desenvolver a doença. Quando essa vacina for aprovada,
ela poderia ser usada também como prevenção, não só Sim. como tratamento? Não, como toda vacina, como toda vacina. E é exatamente para que eu estou te falando para esse grupo, porque os cromossomas, que são ele autossômico dominantes, que é o 21, é o número 1, são desses pacientes que têm a doença precoce. O cromossoma 19 é que é a forma tardia, mas o 1, 14, 21, entendeu? Então, tem que se fazer um aconselhamento genético para ver qual foi o cromossoma na linhagem da sua família e fazer, sim, essas pessoas, exatamente. Essas famílias que são... Porque quando a gente caracteriza, é quando é precoce e quando não pula geração. Se não pular geração e for precoce, tem que fazer a vacina se sair, porque está na cara que é autossômica dominante. Como faz esse estudo? Estudo Pode fazer genético? já estudo genético? Aqui no Brasil não está fazendo, não, mas já existem alguns países que faz, para ver qual desses cromossomas que o Mas aí tem que paciente... fazer com o paciente doente. Sim, sim, para ver qual foi o cromossoma que ele foi comprometido. No caso, o que Carmen está perguntando seria uma pesquisa pós-morte, do estudo do cérebro, né? Não. Não, acho que é com sangue, né? É O sangue, sangue? olha só, esse estudo genético é feito em várias doenças. Eu tive um filho que morreu, meu primeiro filho, e eu fiz o estudo genético meu, do meu marido, para ver se a doença que ele teve, ele tinha uma cardiopatia raríssima, raríssima, e não era genética. Ele adquiriu na vida intrauterina, também não sei por quê, entendeu? Então, não, existe. E a parte genética lá do fundão era muito boa, e aqui na UF também. A genética nossa Exatamente. é bastante avançada, mas não tem ainda, aqui na UF, para quem dera, para Alzheimer não tem, entendeu? Mas existe, qualquer estudo genético pode ser feito. É muito linda essa área da medicina. Doutora Vilma, a Dani, nossa querida Dani, está falando que ela está preocupada, ela cuida da mãe. A mãe dela foi uma senhora que começou muito cedo com a demência, após perda do filho e do marido, né? Aquelas perdas que a gente sabe. Então, ela está muito preocupada com o esquecimento dela, como jovem ainda. O que a senhora pode ajudá-la aí? Ela está com que idade, Dani? Acho que Dani tem uns 40, 41. Mas ela já está com esquecimento? Não, ela está dizendo que ela está com esquecimento. Eu acredito, eu acredito, como leiga, que seja por conta do estresse e do cuidado, isso é normal. Mas eu gostaria que a senhora dissesse, né, alguma coisa para ela, para tranquilizá-la. Olha só, Dani, a sua pergunta é uma pergunta que a gente escuta sempre. Eu vou ter a doença da minha mãe e do meu pai? Isso aí a gente não pode afirmar, porque existem mutações, né? Mutações é que vai mudando a parte genética. Agora, eu penso o seguinte: se você está com alguma coisa de esquecimento, qualquer pessoa que esteja com alguma coisa de esquecimento, aquilo que eu te falei, que é o esquecimento subjetivo. Você sente dentro lá de você que alguma coisa não está igual. O pessoal em casa, nada, tudo bem, não tem nada não. Então, procure ajuda sim. Procure uma avaliação. Hoje a gente tem testes, isso dá uma tranquilidade muito grande. Então, porque quando faz da avaliação neuropsicológica, que tudo na avaliação neuropsicológica é subjetivo, né? As funções cognitivas são coisas objetivas. Eu falei daquela perceber, pensar, raciocinar, quer dizer, tudo isso é muito, né, subjetivo. Mas quando faz a avaliação neuropsicológica, existe uma escala de rastreamento de demência, que chama CDR. Esse CDR vai de 0 a 5. Então, quando a neuropsicóloga acaba de fazer os testes, ela joga nessa tabela. Se der 0, você não tem a doença, é o seu envelhecimento normal. Se der 0,5, você está naquele grupo do comprometimento cognitivo leve, que é um paciente de risco que pode pular em 15% para demência. Se você tem 1, 2, 3, 4, 5, você já está com a doença. Isso dá uma tranquilidade muito grande. E hoje, se a pessoa tiver coragem, quiser saber mesmo, faz o PET scan e o exame do líquor, e aí define se vai ter a doença ou não. Entendeu? Só que quando a pessoa quer fazer isso, a minha conduta profissional, eu faço toda uma fala. Se você está preparado,
Nós não temos cura da doença. Você quer saber se você vai ter essa doença? Você precisa disso? Porque, por exemplo, alguns pacientes meus, não é minha rotina, não é. Mas alguns pacientes meus eu tive que fazer, porque eram pessoas com grande poder aquisitivo e queriam definir a vida econômica deles, da família, entendeu? Não, eu quero fazer testamento, eu quero fazer... E aí, graças a Deus, os 3 que eu pedi não tinham, graças a Deus, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que esclarecer. Você está preparada para isso? Mesma coisa de dizer para você, você está com HIV, você está com AIDS. Embora o AIDS hoje não tem cura, mas tem o tratamento. Então, a gente tem que pensar o seguinte: é cura, por exemplo, insuficiência cardíaca não tem cura, insuficiência renal não tem cura, só se fizer o transplante, coração, só se fizer transplante. Então, existem muitas doenças. Na neurologia, então, eu tenho 300 mil doenças gravíssimas que não têm cura, mas tem tratamento, tem qualidade de vida. Então, o que a gente precisa é que o paciente tenha uma qualidade de vida. Se vale a pena isso, entendeu? A gente tem que... Agora, essa angústia sua existe mesmo. Todo mundo que tem paciente com a doença Você na quer família. falar, Dani? Alguma coisa? Pode Eu falar. queria perguntar se esse PET scan e o outro do líquor, se tem cobertura de plano de saúde, a senhora sabe? Olha, eu soube, não tem plano de saúde não, mas eu soube que tem alguns planos de saúde que pagam uma parte, pagam Tá uma bom. porção. Por exemplo, hoje a gente está pedindo, não pede nem um PET scan, a gente pede só o líquor, para saber se tem a proteína tal. E aí é mais barato. Estava em torno de 10 mil os 2 exames. Nossa, não vou poder fazer. Começou por dor, era 2 mil e tal, mas eu sei que subiu a beça. Ô, Dani, Subiu porque... Oi. eu vou te dizer, você poderia dar um exemplo, antes de eu apresentar quem chegou agora, poderia dar um exemplo do esquecimento que está te afligindo? Qual seria? Fica à vontade para dizer ou não. Tá, não, eu vou até tentar achar um exemplo aqui legal para falar para vocês. No começo da doença da minha mãe, quando ela ainda queria muito ir para casa de praia, e eu tinha que administrar a ida dela com uma cuidadora que ia, meu tio que mora mais próximo pegar, a cuidadora vinha embora porque fazia curso no final de semana, meu tio substituía enquanto eu estava trabalhando. A gente tinha um caderno de comunicação. E eu achei esse caderno, né? E fui ler coisas que eu fazia no começo da doença, essas dicasinhas. Gente, parecia uma história de livro, assim, que eu estava lendo, que eu não lembrava. E eu li as dicas que eu deixava com a menina e para o meu tio, que eu fazia o café de noite, porque de manhã o café era quente, ela tacava água fria e eu já deixava adoçado, porque o adoçante, ela jogava o vidro do adoçante inteiro, então eu botava água dentro do adoçante e já deixava... Eu não lembro disso. Se não tivesse escrito, eu não lembro que eu fiz isso. Não lembro de jeito nenhum, não lembro de nada. Entendeu? Então, e outros esquecimentos. Oi. Dani, olha só, você lembra que eu falei ali de atitudes? Por exemplo, como é que está o seu lazer? A senhora já estava falando quando eu entrei, desculpa, eu não sei se eu peguei tudo. Ah, bom. Então, existem atitudes que tardam. Por exemplo, atividade de lazer, atividade física. Olha a irisina, a substância que o músculo esquelético libera. Falhou o som. Congelou. Congelou a imagem. Qualidade, aquisição de conhecimento. Não é ser professora, doutora, não. Aquisição, leia, leia, leia. O máximo que você puder, sabe, rir, bom humor com a vida, ter amigos, conversar, entendeu? Você tem que mudar o estilo de vida, porque você tem um estresse que é terrível na sua vida. E o estresse é fogo, é muito perigoso. Não só para o cérebro, para o coração, para tudo, né? Uhum. A minha dúvida, né? Porque eu só falei, eu vou tentar, tô casada, né? Tô fazendo 2 anos de casada hoje, e ano que vem vou tentar engravidar. Mas eu fico preocupada com esses meus esquecimentos, porque se Deus me livre e guarde, eu venho a desenvolver um Alzheimer precoce, eu não quero deixar para uma criança pequena, sei lá, com 10 anos, já com uma carga pesada que eu tenho hoje. Então, eu nem engravidaria.
Se eu Não, soubesse que eu iria desenvolver essa doença, entendeu? olha só, olha, depressão leva a quadro demencial, entendeu? Uso de benzodiazepínico. Ah, eu tomo frontal há 30 anos. Vai ter demência, entendeu? Você tem que pegar seu marido e fazer lazer com ele. Atividade sexual também tem que estar satisfatória, entendeu? Não pensa assim, não. Não pensa assim, não. Vai tocar a sua vida, vai fazer que você goste, que te dê prazer, porque você tem que viver. Sua mãe tem uma doença grave, que hoje em dia a gente não tem o retorno, mas você está subindo, você está indo. Ela está voltando, mas você está indo. Então, é isso que você tem que pensar, entendeu? E se segurar, ele ainda está chorando. E se segurar com amigos, quem você gosta, quem você não gosta. Existe uma palavra, um conceito no Japão, numa ilha do Japão, vou falar isso que eu adoro, chamada Ikigai. Ikigai. O Ikigai é um conceito usado nessa ilha, no Japão, onde as pessoas vivem mais de 100 anos com saúde. E aí, o que eu fiz uma pesquisa sobre isso, estudei, porque eu falei muito sobre isso, eu fiz até um. Eu fiz até, eu fiz até uma live sobre isolamento social Ikigai para a Associação das Mulheres Mastectomizadas. E, na verdade, o que é o Ikigai? Propósito de vida. É isso que eles chamam lá de Ikigai, nós chamamos aqui de propósito de vida. Faça propósito de vida. Faz essa tal cadernetinha que você falou, escreve propósito de vida. E os propósitos de vida podem ser pequenos, coisas pequenas que vão aumentando. Por exemplo, hoje eu vou acordar, quero tomar um café bem quente, um cafezinho. Hoje eu quero tomar um cappuccino. Hoje eu vou fazer isso. Faça propósito de vida. E com isso você vai vencendo. O que é muito importante? O que te dá lazer na vida? O que te faz bem? Faça isso. Entendeu? Então, crie propósito de vida que você vai ficar mais feliz. Eu queria registrar a presença da Ana. Está quietinha aí, está sem som. Eu vi a Ana. Está cansada. Eu vi a Ana. A Ana entrou, a Lúcia também. Ana. O doutor Benjamin também entrou. A Eneida também. Olha a minha cara, que horror. Eneida, a sua não está cansada. A Helena também entrou. Ana Cristina também. Desculpa, mas ela precisou sair. Ana Cristina está aí. Ela precisou sair, a Ana. Tá? Porque eu vi. Se der, eu quero. Quem quiser falar, fica à vontade. O Benjamin entrou, está quietinho lá. Pode quero. Falar alguma coisa. Fala, Lúcia, fala. Olha, acho que a doutora Vilma está certa. Eu, como não consegui fazer minha ginástica nem a yoga fora de casa, então eu faço dentro de casa, mas faço. Esse propósito que acontece na yoga melhora demais. E é barato, as aulas não é caro, e eu acho que vai ajudar ela muito. E a minha irmã, gêmea comigo, ela teve um surto devido a ficar muito em casa. Então, a princípio, o psiquiatra, né, fez esses testes que a doutora Vilma falou. Ela não tinha... os testes não deram a demência de Alzheimer, mas ela estava com as veias do cérebro, como é que chama? Inflamadas. Com a medicação de 1 mês já, ela está boa. Então, eu acho, não é? Então, acho que... A meditação também está ajudando muito. Então, a yoga tem me ajudado demais. Olha, não tempo, são 2 vezes por semana, à noite, e dali você vai adquirindo esse propósito, você vai se gostando e vai clareando a sua mente. Também faço parte do movimento religioso e que está atualmente. Então, são recursos, né, doutora? Porque a gente também é gente, né? Sim, exatamente. A espiritualidade hoje
está em foco. Aqui, a É. nossa faculdade de medicina tem a disciplina obrigatória de espiritualidade. Olha que maravilha. Ótimo. E mesmo com essa, antes disso, que eu tinha parado de fazer o Pilates e o Tai Chi, me veio um nódulo maligno que eu operei ano passado, mas o médico me falou que não é por estresse, é um hormônio, e eu já retirei e não parei. Eu continuei essa vida da ginástica, da yoga e da espiritualidade e de frequentar mais, que eu frequento há mais de 15 anos. Então, coragem, forças em Deus, e você, Vilma, está certa. Obrigada. Você me provocou. Obrigada. Pode falar, doutor. Eliane, você me provocou, eu vou falar. Eu estava quietinho, hein? Não, aqui a gente não pode ficar quieto. Vilma, eu sou teu colega, mas eu sou da velhíssima guarda. E uma das coisas que eu queria chamar a atenção, e principalmente o cuidado com a mulher idosa, são as infecções urinárias. Porque isso mata. Porque isso vai dar infecção urinária, que começa a dar cistite, que começa a dar pielonefrites, nefrites, e isso realmente é um dos fatores que a gente tem que tomar cuidado. E a mulher idosa, eu estou falando primordialmente da mulher idosa, nós temos um caso que realmente a falta de hormônio leva um pouco ao ressecamento vaginal e vulvar. Eu acho que é um cuidado que deveria se ter. Eu estou puxando a sardinha para a minha brasa, porque eu sou ginecologista, e como a minha... Bom, eu ainda estou em atividade, mas a minha clínica é só de pessoas idosas. Ô, Vilma, eu só tenho 61 de formado, hein? Eu tenho 51, menos 10. Então, eu ganhei em 10. Então, a realidade é o seguinte, esse cuidado eu acho muito importante, porque o uso da fralda, você leva a infecção. Então, é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Existem os cremes que estão saindo ultimamente, que são cremes apenas hidratantes vaginais, não tem hormônio. Então, é importante que cada uma consulte o seu ginecologista para poder receber uma orientação a esse respeito. Isso é uma afirmação e é uma coisa muito que eu acho de muitíssima importância. Agora, eu queria fazer uma pergunta a você, Vilma, sobre a coexistência de outras doenças neurológicas. Porque realmente eu estou com minha esposa, que inclusive era minha instrumentadora também, era uma mulher dos 7 instrumentos, uma excepcional, é pintora, e pintava tela, porcelana, era uma excelente dona de casa, mas familiarmente eram 5 irmãos, todos 4 tiveram Alzheimer e faleceram, e ela está numa fase leve para intermediária, vamos dizer assim. Eu uso um artifício muito grande, que é a música, e as músicas, principalmente, eu acho que é uma coisa importante que ela escolha a música, entende? Porque ela repete, ela canta, e eu acho que ela cantando, inclusive, ela movimenta as articulações, que é uma coisa importante, né? E então a música e também a fisioterapia. Ela anda, etc. e tal, mas eu acho de suma importância. Agora, um fisioterapeuta que tenha uma boa orientação nisso. Agora, eu queria perguntar a você sobre a possibilidade, isso me abalou um pouco também, porque concomitante apareceu um Parkinson. Já foi diagnosticado por uma colega. E eu queria saber realmente da relação. Se existe uma correlação do Parkinson com o Alzheimer. Eu sei que uma é doença amiloide, mas eu acho que você entendeu a minha pergunta. Primeiro, eu queria voltar lá para a infecção urinária,
porque é muito importante, é diagnóstico diferencial, porque infecção urinária dá quadro de confusão mental, muitas vezes a gente é chamado para ver um paciente que está com demência e não é apenas infecção urinária. Então, entra como diagnóstico diferencial. É tão grave, que às vezes eu já me vi fazendo uma coisa assim, da família estar desesperada, e eu falei, colhe a urina e começa, depois que colher, começa o fluoxacin, 400 miligramas de 12 horas. Entendeu? De tão grave a situação da paciente, e clinicamente tudo aquilo me dizia que era infecção urinária, eu mandava colher, já fiz isso, mandar colher a urina e começar com fluoxacin para salvar. Então, infecção urinária, idosa, tem que fazer sempre exame de urina, principalmente paciente que usa fralda, pelo amor de Deus. E a gente tem que ensinar a todas as mulheres, desde criança, que não se usa o mesmo papel higiênico. É um papel higiênico para limpar o ânus e um papel higiênico para a parte anterior. Isso aí é uma regra, porque, infelizmente, a mulher tem os orifícios muito próximos. Então, é fundamental o que o senhor falou. Agora, com relação ao Pax, é o seguinte, a gente tem que prestar atenção. Por quê? Quando o paciente tem doença de Alzheimer, o comprometimento motor é tardio. Claro que eu vou falar medicina no amor, nunca tuju nem jamais, né? Mas existem regras para a gente poder fazer o nosso diagnóstico, senão a gente nunca faz diagnóstico. Então, na doença de Alzheimer, o comprometimento motor é tardio. E na doença de Alzheimer, o comprometimento motor pode ser sinais parkinsonianos. Entendeu? Então, é doença de Alzheimer que evolui com sinais parkinsonianos, mas não tem nada a ver com a doença de Parkinson. Então, existe a doença de Alzheimer, que no final pode dar parkinsonismo. Existe uma doença chamada doença de Levy, que abre o quadro com sinais parkinsonianos. E existe a doença de Parkinson, que pode ter a demência da doença de Parkinson. Então, existe uma perguntinha muito simples. Quando o paciente está com sinais parkinsonianos, qual é a pergunta? O que começou primeiro? O esquecimento ou essa rigidez? Ah, não, começou o esquecimento primeiro. Isso é doença de Alzheimer. Começou o esquecimento e evolui com parkinsonismo. Ah, doutora, começou junto. Quando estava esquecido, já começou a ficar com alucinações visuais, com essa rigidez. Isso é doença de Levy. Não, doutora, tem Parkinson há muito tempo, agora que começou o esquecimento. Isso é demência do Parkinson. Então, é simples, é só isso que a gente tem que perguntar. Tá legal? Prazer, hein? Em vê-lo aqui. Quem mais, gente? Quem mais quer? Falei, Eliana. Falei, Eliana. Viu? Falou, viu? Não ficou quietinha aí. Helena, Ana não está cansada, de jeito nenhum. Nem um pouquinho. Eu só tenho uma coisa aí a acrescentar. Foi falado da yoga, né? E não sei se tem gente aqui que usa o Instagram, e tem o Instituto Hermógenes, toda terça-feira pela manhã, às 8 da manhã, tem uma live gratuita de yoga, de 8 às 9. Ele é muito conhecido. Então, para quem quiser também experimentar, cada vez é um instrutor. Sim. Mas quem quiser experimentar, quem tiver acesso... Não, Instagram e Facebook, agora que eu lembrei também, desculpa. Como eu uso o Instagram, mas tem no Facebook também, se eu não me engano. Eu não sei se todo mundo tem acesso, se todo mundo usa a ferramenta, mas eu achei importante informar. Ele tem livros publicados, ele é muito conhecido, muito conhecido. Sim. E tem muita live também, né? Eu acho que, reforçando o que a doutora Vilma falou, né? Eu acho que cada um vai encontrar o seu Ikigai, né? O que é o seu propósito de vida? O que você gosta? O que te dá prazer, né? Então, primeiro a gente tem que se fazer essa pergunta. Né? O que te motiva?
né? O que te motiva? E aí, reforçando também o que a doutora Vilma falou, né? Primeiro, às vezes a gente tem que... Não, às vezes a gente não tem disponibilidade de fazer muita coisa. Então, vamos começar por pequenas coisas, né? Começar no pequeno, fazer disso uma disciplina, uma rotina, né? E aí depois, para tornar isso um hábito, para depois, né, incorporar novos hábitos, né, nessa rotina, e aí aumentar, né, novas coisas, né? Novas coisas que a gente gosta. É isso aí, é isso aí. É isso, tá? Obrigada, gente. Bom, é isso. Alguém mais? Eneida? Boa noite. Tudo bom? Edna? Cadê? Ah. Alguma pergunta? Aqui. Existe medicamento para vou para casa? Para aquela coisa de ir para casa, ir para casa? Existe algum medicamento que... Não sei. Olha só, quando isso aí é um distúrbio do comportamento, né? Nós usamos neurolépticos. O que são neurolépticos? São medicamentos que são usados para a parte psíquica, porque nós não temos o remédio que corrige a cognição, mas nós temos remédio para dormir, temos remédio para agitação motora, temos remédio para agressão, temos remédio para depressão, e esse negócio de ir vão para casa, que faz parte do processo, ele pode ser controlado com neuroléptico, risperidon, quetiapina. Ou então, às vezes, uma conduta. Sai com o paciente, dá uma volta e ele realmente esquece. Tá bom, obrigado. O meu voo para casa está cada vez aumentando mais, entendeu? Ele tinha um horário, era o negócio do pôr do sol, agora é no amanhecer, é durante o dia. Existe a síndrome do entardecer, que a gente medica só na hora, uma meia hora antes, que é quando vai a noite chegando. Isso não é só para demência, qualquer idoso pode ter isso. Você, então, faz SOS, medica SOS. Mas esse medicamento... E também na hora que ela está com muito estresse, você tem que tirar ela desse momento, tentar fazer alguma coisa, dar um suquinho, um cafezinho, chamar para alguma coisa. Olha a televisão aí, está passando o programa, não sei de abre quem. A porta. Tirar ela... Abre a porta, sai e volta. Abre a porta. Isso, eu ia falar agora, já até dei essa dica para ele. Faz que vai dar uma volta no quarteirão, sei lá. Mas no meu caso, no caso dela, ela parece bem consciente disso, que ela quer, ela não está na casa e quer ir mesmo. Quer dizer, todas essas artimanhas, todos esses jeitinhos, com ela não cola. A casa que está na cabeça dela é outra. Ô, Jorge, imagina a minha que queria ir para a Itália todo dia, ela ia para a Itália todo dia. Eu mandava ela até o elevador, e do elevador ela parava e dizia, mãe, volta que tem que pegar passaporte. Ela voltava, sentava e estava ali a necessaire dela. Todo dia a necessaire dela estava pronta. E imagina que a casa dela é na Itália. Caramba. Ela ia todo dia. Olha, até quando veio o psiquiatra fazer a curatela dela é lindíssima, ele botou isso. Ele ficou aqui 2h30, ela só falava mamma mia, ele botou lá que ela só falava mamma mia, e aí ele falou para mim, mas para onde que ela está indo? Deixa, doutor, que ela vai lá, ela vai viajar. Aí ela ia até o elevador, abria, mãe, volta correndo, esqueceu o passaporte. Ela voltava, sentava, botava a malinha dela e estava bem. Já foi, já voltou, já viu a casa dela. Já esqueceu naquele momento, é verdade, é isso. Nossa, era maravilhoso. O corredor aqui é grande, então até chegar lá e voltar, já esqueceu. Comigo também, Jorge, deixa eu te falar, eu tive essa experiência, a minha mãe ficou querendo ir para casa da mamãe e ela ainda tinha muita lucidez para a época, né? E o que eu fazia? De acordo com a Braz, né? Vamos ali.
Só que ela dava esses rompantes, tipo, quase 11 horas da noite, porque o problema da mamãe sempre foi sono. Enfiava ela no carro, aí ela pegava uma fronha, enfiava qualquer coisa que ela via pela frente, prato, escova de cabelo, escova de dente, botava a fronha embaixo do braço, aí eu dava uma volta de carro com ela, pelo bairro, ia falando, ia conversando com ela outros assuntos para ver se ela esquecia. E voltava para a garagem, entrava em casa ela. Você não me levou para casa da mamãe? Eu falei, então, lembra que a gente foi lá, mãe? Vovó não tava. Foi da casa do meu tio, que mora lá em São Pedro da Aldeia. Amanhã a gente volta lá. Você tá me enganando? Não, mãe, não tô não. Vamos lá. Ia conversando, tirando do carro, levando ela para a cama, dando SOS. Fiquei fazendo isso por uns 2 meses, quase todo dia. Mas depois passou. Hoje sinto até falta dela pedir para ir para casa da mamãe. Olha, nós tivemos uma associada bem antiga, ela era da Ilha do Governador, e ela teve filhos, a filha dela teve gêmeos nos Estados Unidos, e ela tinha que ir para lá ficar com a filha. Aí ela falou comigo, o que você acha, Eliana? Eu devo ir? Falei, não sei, você conversa com o seu médico. E o médico deu as recomendações médicas, medicamentos, e ela viajou para os Estados Unidos. Depois que ela estava lá, ela me passava a notícia. Naquela época, eu acho que não tinha WhatsApp, pelo menos eu não me lembro, tem muito tempo isso. E, de repente, um dia, assim, 10 horas da noite, a Sheila me ligou e falou, eu estou desesperada, a mamãe está aqui, querendo voltar para o Rio, para a Ilha do Governador, ela morava lá na Jardim Guanabara, sei lá, na ilha. O que eu faço? Ela está no quarto arrumando a mala, eu falei. Aí ela foi conversando, eu falei, mas aonde ela parou essa mala? A nossa mala estava no banquinho, no cantinho do quarto. Aí eu falei, mas você deixou a mala com as roupas para ela ver. Quer dizer, aquilo para ela foi uma referência, né? Então eu falei, põe essa mala, põe umas roupas, dá uma volta de carro com ela por aí, volta, você chegou no Brasil, dá um tempo. Ela fez isso, olha, ela levou não sei quantos meses lá. Quer dizer, pode dar certo ou não. São dicas que a gente vai tendo durante o tempo, né? E que a gente vai escrevendo no nosso livro da Abraz. Um dia ele sai. Entendeu? Existe uma coisa Jorge, também de autoimagem? Isso aí você tem que ter um jogo de cintura, que é lógico, às vezes você está cansado, é só você que cuida dela, né? Às vezes você cansa tanto o trabalho que você faz, você vem do trabalho, como também os cuidados, né, com o paciente. Mas, dentro do possível, é assim que a gente vai levando, como a professora Vilma falou, com humor, porque senão a gente não der gargalhada, a gente pira, tem que ser assim. A Patrícia, o prédio dela todinho não aguentava mais ouvir as músicas italianas, porque ela botava a mesma música de manhã até à noite. O prédio todinho sabe cantar as músicas, e a mãe dela achava que era a mesma música que ela estava botando naquela hora. Entendeu? A doença é isso aí. Entendeu? A gente que tem que se modificar, se adequar ao problema do paciente. Essa é a verdade, né? Existe uma coisa de autoimagem. Eu, quando filmo ela fazendo alguma atividade e mostro, ela não se reconhece. Ela fala assim, mas quem é essa velhinha aí? Ela faz uma crítica qualquer. Ela fala, a senhora mesmo, não sei o quê. Eu não estou assim, não. Eu não... Olha só, Jorge, existe no cérebro a área do esquema corporal. A gente reconhece o nosso braço, a nossa perna, entendeu? Claro que se uma pessoa está tendo atrofia difusa cerebral, ela não vai mais se reconhecer. Ela não mais se reconhece no espelho, entendeu? Isso também acontece com o paciente esquizofrênico. Ele também não se reconhece mais. Nem nas fotos, nem no espelho. Tá bom, obrigado. Eliana, qual é o... Oi, pode falar. Que a doutora falou, qual é o nome do remédio que você falou que serve de SOS para esse da tarde? Olha só, são neurolépticos, risperidon, quetiapina, olanzapina.
Obrigada. Dose baixa, tem que dar, por exemplo, o risperidol a gente tem de 1 miligrama, a gente dá a metade. A quetiapina tem de 25, a gente dá a metade. A olanzapina tem de 5, a gente dá a metade. Sempre que for dar algum desses medicamentos, tem que começar com a metade. Dar metade. Tá. Uma vez ao dia, que é essa Não, hora da tarde para de noite, né? O paciente está todo dia agitado, tem que fazer todo dia. Dose baixinha que poderá aumentar ou não. Agora, se é só a síndrome de entardecer, por exemplo, você tem que fechar as janelas, fechar a cortina, não deixar ela ver a noite chegar e dar o remedinho meia hora antes do entardecer, 15 minutos antes. Deixa eu só falar com vocês, agradecer a Beatriz, a Feleme, que nos ajudou. Tá? Eu solicitei, porque eu queria gravar, queria fazer toda a questão de não ficar sozinha, porque eu imaginei que a gente tivesse um número maior de pessoas e eu não conseguisse conduzir, e ela foi assim uma maravilha. Eu quero agradecer ela vai precisar sair e a gente vai continuar até a hora que vocês quiserem, né? A gente vai continuar, mas embora a gente tenha a previsão de acabar até 9h30. A gente está acabando, Beatriz. 9h30. 9h30 já? Então... 9h30. Então, mais ou menos 10 minutinhos só, a gente está acabando. Se você puder ficar, viu, Bia? Mas, de qualquer maneira, a gente agradece a sua ajuda, o seu apoio aqui, foi maravilhoso. Pode ter certeza que você vai ser a nossa mais nova voluntária, entendeu? Eu queria pedir, quem chamou a doutora Vilma? Pode falar. Benjamin. Benjamin. Tem olanzapina ainda, já agora, de 2,5, viu? Que ainda é melhor ainda para começar. Sim. Saiu agora. Também tem muitos desses medicamentos estão vindo em líquido. Quer dizer, hoje em dia a gente manuseia bem. A gente só não consegue parar da cura do distúrbio cognitivo, infelizmente. Isso aqui, infelizmente, não dá. Então, eu queria falar com vocês, já são 9h30, a gente acaba só agora em 10 minutos, tudo bem? Pode ser? Né? Porque também fica muito cansativo para todo mundo. A nossa próxima reunião, dia 17, se eu não me engano, vai ser a última da Nacional, que vai ser a live. Eu não me lembro quais os profissionais agora, não me lembro. Mas a nossa poderá ser dia 22, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, se a gente faz dia 22, vai ser a última do ano, e em janeiro a gente volta com a condição que vocês vão dizer para a gente. Gostaria de ter em janeiro ou não? Vamos fazer férias ou não? Muita gente está dizendo que não quer parar em janeiro, porque nós não vamos poder sair, não vamos poder viajar, etc. A gente pede a Deus que isso esteja fora do contexto, né? Que a gente tenha um resultado, uma notícia melhor, uma esperança em relação à Covid, mas, pelo que a gente está ouvindo hoje, o cenário é bem triste, né? Então, a gente não tem previsão. A Nacional nos mandou comunicado que até julho todas as nossas atividades serão ainda remotas. Então, infelizmente, a gente não tem outra notícia melhor do que essa, não. É essa mesmo. Vocês gostariam da reunião 22 de dezembro? Seria a última do ano, tudo bem? Então, tudo bem. Beleza. Tudo bem. Eu gostaria de pedir a vocês como que poderia ser essa reunião, sugestão. Vamos tentar transformar essa reunião num momento de muita alegria, apesar da gente estar vivendo um momento de muita dor. Eu hoje já chorei muito, por acaso eu falei até na hora com a Carmen, a morte do Dr. Ricardo me entristeceu demais, porque eu sei o que ele fez pela minha irmã. Essa pessoa foi criada na minha casa, ela vem ser irmã da secretária da Vilma, e ele foi um ser humano assim para ela,
maravilhoso. Ele há 20 anos que ele cuida dela, ela teve um tumor mandibular e esse tumor é recidivo. Então, várias cirurgias ele fez, ele recebia ela no consultório dela em Ipanema, cuidou do pai dela com câncer, tudo isso, gente, sem um tostão. Ele nunca cobrou um tostão. Então, ela tinha nele um amigo, um pai, sabe? Era uma pessoa maravilhosa. Então, ela está, sabe, assim, arrasada, e ela me passou isso por áudio de uma forma assim, muito triste, que também me tirou do chão na hora. Mas assim, a gente está vivendo um momento de muitas perdas mesmo, mas a gente pede a Deus forças, né, para a gente seguir adiante, para a gente ter fé, esperança em 2021. Nossa campanha foi maravilhosa, só temos elogios para a campanha. Nós vamos ser convidados até para cantar em outras campanhas, porque nós demos show, né? Eu peço desculpa, outras pessoas também participaram, mas o José fez milagre para colocar aquilo que ele colocou. Ficou faltando alguns vídeos de outras pessoas, porque deu problema, mas aquilo que ele conseguiu fazer foi o que ele conseguiu, não teve outro jeito. Mas, assim, a gente foi muito elogiado, agradeço a Deus, tá? E agradeço a presença de vocês também aqui hoje. Estaremos aqui dia 22, se Deus quiser. Vamos fazer a oração? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eliane, eu só queria que fosse dedicada a oração para José, que José está com Covid. E meu filho também. Sim. O filho? O filho da Vilma é o filho mais novo. Me preocupou com ela, por ela, né? Porque a doutora Vilma tem uma saúde assim, hoje em dia, né? Meia precária. Está ótima, maravilhosa, mas ela tem problemas por conta da tireoide, que assim, ela teve medo e não se cuidou um pouco. Então, assim, nem pense em trazer a Sofia agora, pelo amor de Deus, deixa a Sofia com a avó materna, porque a Covid tem que passar longe da gente, de todos nós, né? É o filho da Vilma que está com Covid? É, o filho mais Qual novo. A idade? Qual a Começou idade? agora, 40 anos, começou agora, 2 dias. Mas Olha, o Zé, porque nosso o meu secretário, filho... nosso secretário o filho José, mais novo dela e o nosso Zezinho, que fez a nossa campanha, né? A gente pede a Deus pelos dois e por tantas outras pessoas que estão acometidas com a doença. Tá? Eliane, Oi. Deixa eu falar com a Vilma, porque o meu filho teve, foi muito sério. Então, se eu puder ajudar ela em alguma coisa... O filho dela está em casa? Começou tem 2 dias só. Está com febre, diarreia? Febre não, febre e dor de cabeça. Cuidado com a parte pulmonar, tá? Porque o meu filho... Já começou... Ai, Deus me livre. O meu filho foi assistido na Clínica São Vicente, na Gávea. Só que ele não melhorava. Então, levei ele para o pneumologista, Ricardo Nascente, foi que salvou ele. O receituário da São Vicente estava completamente errado. Então, se você precisar, se ele vier... o pneumologista é Ricardo Nascente. Ele é Eu posso... Tá? Fica de olho mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Nada, Vilma. Vamos orar por ele. Meu filho já está em casa. Que bom, graças a Deus. E todos que têm, né, pacientes, a Dani se cuida, tá? A Dani hoje está meio dodóizinha, a Val, com a mãe dela, né? A Edna, que tem o Maurício. Eu sou boa de memória, eu guardo o nome de todo mundo, vocês estão vendo, né? O Eduardo, da Carmen, a mãe do Fábio, eu esqueci. A mãe do Fábio, eu esqueci. E do Jorge. Vera. E a do Jorge? Rosa. Então, Vera e Rosa, não vou esquecer.
A Daniele está dizendo que ela vai se cuidar, pode deixar, beleza. Então tá. Então vamos lá para a nossa oração. Concedei-me, Senhor. Concedei-lhe, Senhor. Esqueci. Estou pensando em outras coisas, acabei esquecendo. A serenidade. Esqueci completamente. A serenidade. Aceitar as coisas que não posso modificar. Aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. Coragem para modificar aquelas que posso. Sabedoria para perceber a diferença. Sabedoria Para perceber a diferença. Pela primeira vez, o que é o estresse, né? A gente esquece muito. Gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. E até boa noite, obrigada, doutora Vilma. Boa noite, obrigada, doutora Vilma. Obrigada, doutora. Vilma, muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Será que não quer funcionar?